Tudo bem, pessoal? Vamos aí essa aula 1, né, sobre estatística básica, tá? Vamos falar aí um pouco de pesquisa, né? Vamos tratar de alguns conceitos básicos para que as outras definições posteriores, né, fiquem bem claras. É importante que a gente trate uns conceitos básicos de estatística, tá bom? Bom, então, o que é estatística, tá? A estatística é o ramo da matemática que trata da coleta, da análise, da interpretação e da apresentação de dados, né? Precisa ser dados numéricos? Né? Na maioria das vezes, sim, tá bom? Em grande quantidade, né? Uma massa de quantidade de dados numéricos. Mas também ela não precisa ser somente de dados numéricos, né? A gente pode pensar assim, uma pessoa opinando, uma coisa é ruim, uma coisa é boa, uma coisa é regular, uma coisa é ótima, né? Então, basicamente é isso, tá? A grosso modo, né? Bom, e o que é uma pesquisa? Principalmente a relação com a pesquisa estatística. A gente sabe que pesquisa, né, é um conjunto de atividades que tem por finalidade descobrir novos conhecimentos, né? No caso da estatística, essa descoberta é para esclarecer ao leitor, né, do produto dessa pesquisa estatística, esclarecer uma tendência, né, ou de uma sociedade ou de um grupo de pessoas, né, uma tendência, ou, por exemplo, uma altura, né, por exemplo, uma opinião acerca de determinado assunto, né? Bom, e aí vamos pensar em exemplos, né, de quando, em que situação a estatística é usada no item 3. Gente, política, opinião política sobre preferência a um determinado candidato, está chegando a eleições municipais. Outro exemplo, agora a gente está vivendo, né, em 2020, com essa doença, o Covid-19, né, que vem desse novo coronavírus. Então, recuperações fizeram aí testes com medicamentos e grupos mostraram melhoras, né, muito boas com 2 determinados medicamentos. Vocês podem pesquisar aí, porque não é o assunto em questão. E outros grupos melhorados com um determinado medicamento, e os tratamentos convencionais, você vê que os grupos de testados com os medicamentos não melhoraram como os outros, né? Então você vê que a pesquisa estatística é muito importante, principalmente no momento desse, medicina, né? Decisões estão sendo tomadas com base em pesquisa estatística. Bom, então isso aí só já responde por que estudar estatística, né? Mas não só isso, não só no momento desse, né? Para pesquisa de empresa, eu tenho uma empresa de bebidas, eu vou ver o que as pessoas gostam mais nos produtos que tem no mercado, qual sabor de refrigerante, ou qual tipo de bebida elas gostam mais. E isso pode gerar uma tendência, né, na minha empresa, eu fabricar um certo produto de sabor A ou B, né? Então, é importante a gente saber, a gente ter a ferramenta da estatística para tomada de decisões, né? E também para quando a gente, por exemplo, eu quero fazer uma propaganda de um produto, né? O que as pessoas gostam mais de ver na propaganda, né? O que as pessoas não gostam de ver nas propagandas? Isso tudo acaba por responder por que estudar a estatística e também para que serve a estatística, ok? Bom,
Agora vamos a algumas definições, tá? Uma população estatística, o que é isso? É um conjunto de tudo que interessa ao estudo de um problema de pesquisa, né? Segundo alguma característica selecionada. Pode ser as pessoas de uma cidade, pode ser os homens de uma cidade, pode ser as pessoas de um bairro, pode ser as mulheres de um país, pode ser todo o país, né? Isso é a população, é um todo de alguma coisa, tá? Uma amostra, né, é qualquer subconjunto não vazio de uma população, né? É uma quantidade, né, diferente de zero, tá? Uma quantidade inteira, claro. Ou seja, qualquer parte não vazia de uma população. Então, uma amostra, por exemplo, quando eu faço uma pesquisa de opinião acerca de preferência de um candidato, eu não tenho como pegar todas as pessoas de um país, então eu pego uma amostra, ok? Variável. O que é a variável em estatística, né? Tem por característica apresentar uma variabilidade quando são realizadas sucessivas mensurações, né? Por exemplo, nós temos dois tipos de variáveis que a gente trabalha assim em estatística básica, né? A variável qualitativa, que é assim, é uma coisa bom, regular, ótimo, né? Frio, quente, morno, entendeu? Então, ela é caracterizada numa pesquisa por se referir a avaliações subjetivas, nominal ou ordinal, né? Uma coisa primeiro, aquilo que você gosta primeiro, mais, gosta mais, aquilo que você gosta menos, por último, por exemplo, uma comida, né? Muito saboroso, mediamente saboroso, pouco saboroso, né? Então são coisas, e isso são as variáveis qualitativas, apesar de que quando você dá uma nota, né, uma nota para alguma coisa, isso também é subjetivo. Você deu uma nota, apesar da nota caracterizar uma quantidade, se a gente aprofundar bem nesse conceito de variável qualitativa, isso também é algo subjetivo, né? Por exemplo, que pode ser 10 para fulano, pode ser 8 para ciclano, pode ser 5 para você, pode ser 7 para mim. Então, se a gente aprofundar uma variável qualitativa, pode ser até um número, tá bom? Variável quantitativa, né? Caracterizada numa pesquisa por se referir a avaliações objetivas de caráter numérico, né? Discreta ou também contínua, tá bom? Olha, por exemplo, número de irmãos que uma pessoa tem, né? Isso aí não é subjetivo, você contou e pronto. Não é igual uma nota que eu falei na qualitativa, você dá uma nota ali, né? No caso, né? Mas se você tem um critério de definir, né, uma nota, se o critério está lá, aí não tem jeito. Se o critério não tem falhas, aí aquilo ali realmente vai ser quantitativo. Uma nota numa prova, por exemplo, né? Quantitativo, por exemplo, o número de pessoas que moram numa residência, né? Isso aí é o que? Uma variável quantitativa discreta. Agora, por exemplo, o que é contínuo? O peso de uma pessoa, por exemplo. Eu, em algum momento da minha vida, eu já pesei 80 quilos, né? Não vai, agora já não posso nem falar, né? Altura de uma pessoa. A altura é uma coisa contínua, né? A pessoa vai crescendo. Aí você quando fica velho diminui a altura. Bom, mas continua sendo uma coisa contínua. Por incrível que pareça, né? Se a gente tivesse instrumentos, né? Para medir, se a gente tivesse como medir uma altura, pode ser um número irracional, pode ser uma dízima periódica, uma altura. É uma coisa contínua mesmo. O peso de uma pessoa também, né? No caso aí, mas a massa, né, em quilogramas de uma pessoa, né? Isso são variáveis quantitativas, né? Contínuas no caso, e discreta, quantidades inteiras. Por exemplo, lançamento de um dado. O que pode sair? 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Um dado comum, né? A face virada para cima. Isso também é discreto. Tá bom? Olha, fases de uma pesquisa estatística. O que precisa ser feito primeiro? Definir um problema, né? Escolher o tema que vai nortear a pesquisa. Não pode ser uma coisa muito ampla, tem que ser objetivo. Formulação do plano de coleta de dados, né? O que isso aí vai nos permitir? Definir qual o melhor instrumento para coletar os dados da pesquisa, né?
Será que é bom uma pessoa fazendo a pesquisa para as outras? Será que é bom formulário? Será que é bom a pessoa colocar as opiniões, né, num papel e entregar, né? Qual que é a melhor forma de instrumento? Por telefone, né? Qual que será um plano bom de coleta de dados, tá? A coleta de dados é a execução desse plano de coleta de dados, né? E aí você vai usar o que? O instrumento que você propôs para conseguir obter esses dados, né? Uma coisa importante numa pesquisa é que quem está coletando os dados nunca pode influenciar na decisão do pesquisado. Não é bom ter pessoas próximas do pesquisado, porque isso aí pode contaminar a coleta de dados e toda a pesquisa. Uma pesquisa que tem tendência, de uma forma tendenciosa que eu estou perguntando, ou se há outras pessoas, infelizmente, muitas das vezes a pessoa não fala a verdade que ela falaria se ela estivesse sozinha, se ela notasse num papel, né? Isso aí é muito importante na coleta de dados. A análise dos dados coletados, né, permite organizar e analisar os dados coletados. Bom, essa parte da pesquisa é aquela em que a gente pega os dados, organiza, pode fazer classes, né? Verifica o que ocorreu mais e menos. Tem que ser muito leal àquilo que foi coletado, né? A análise é o estudar aqueles dados, é entender aquelas coisas que foram os números, né? Ou as variáveis qualitativas que foram coletadas, tá? Apresentação dos dados, né? É a forma de expor os resultados da pesquisa. Geralmente a gente faz em tabelas, né? Pode fazer um relatório e também apresenta-se esses dados em forma de gráfico que eu vou falar mais adiante. Bom, duas coisas importantes, né, na estatística são a frequência absoluta e a frequência relativa. A frequência absoluta é o número inteiro de vezes que um valor da variável é citado, é aquele valor que ela ocorre. Por exemplo, pesquisei em 30 pessoas quantos irmãos cada pessoa tem, né? Então vamos supor que 7 pessoas disseram um irmão, né? Então a frequência absoluta aí, né, no caso 7, né, que disseram a mesma coisa, entendeu? Isso aí é a frequência absoluta, tá bom? Vamos supor que 3 pessoas informaram que a altura é 1,70 m, né? Exato, aí a gente conseguiu medir isso por aproximação. Então essa vai ser a frequência absoluta, 5, né? Agora, a frequência relativa, né, de determinada variável é a razão entre a frequência absoluta da variável pelo total de citações, total de ocorrências. No caso que eu perguntei sobre os irmãos, tinha 30 pessoas, né? Por exemplo, se 5 informaram que tem 2 irmãos, por exemplo, então nós vamos ter 5 dividido por 30, que vai ser a frequência relativa, né, dessa determinada variável, que no caso foi 2 irmãos, né? Bom, então é isso, a razão é a divisão de um pelo outro, ok? Tabelas, classes de valores e gráficos, né? O que é uma tabela de frequência? São tabelas usadas para organizar o conjunto de dados coletados em uma pesquisa. Uma tabela de frequência apresenta um resumo de todos os dados coletados na pesquisa em questão, né? Essa tabela é usada já na preparação dos dados. Muitos dizem que é a parte da tabulação dos dados de uma pesquisa, tá? Nós vamos ver aí nas próximas aulas exemplos de tabela de frequência. O que são classes de valores, também conhecido como intervalos de valores, tá? São intervalos, não necessariamente intervalos reais, aqueles que a gente estuda lá no primeiro ano, né, nas funções, próximo das funções, né, utilizados para agrupar valores de natureza quantitativa, né? Então, essa variável é quantitativa, tá bom? Então, igual eu estou falando, não precisa ser realmente uma coisa contínua. Vou explicar por quê, tá? Por exemplo, o exemplo
O intervalo 1,65, que vai de 1,65 até 1,75, tá? 1,75 não entra, mas 1,65 entra, e todos os números entre eles também entram, né? É como se fosse, posso dizer que a classe de alturas x tal que x é maior ou igual a 1,60. Eu acredito que eu errei aqui, tá? Desculpa. Aqui é 65, tá bom? 65 e aqui 75. Cometi esse equívoco, tá? Vou arrumar isso aí. 65 aqui e 75 aqui, tá bom? Em metros. Então, infelizmente, foi com esse erro aí. Depois a gente ajeita isso aí, vocês entenderam, né? Bom, acho que eu já vou até corrigir isso aqui de uma vez, hein? Vamos lá. Tá tão difícil de fazer isso não, né? O negócio é assim, ó. Vamos lá. Então, o que acontece? Uma altura é uma coisa contínua, realmente. Mas, por exemplo, e se isso aqui fosse salários, por exemplo, de 1.000 a 2.000 reais, por exemplo? O salário, a gente sabe, né, que estamos falando de dinheiro, a gente só vai até os centavos. Ninguém ganha R$ 1.152,7589 reais, né? A pessoa vai ganhar R$ 1.152,78, né? Então, no caso aí, se fosse dinheiro, não é uma coisa contínua, né? Então, é muito errado a gente dizer que esses intervalos são reais, tá bom? Exatamente reais. Na verdade, não são reais, né? Depende do que está falando aqui. Se for, por exemplo, a altura, se for a massa, né, o peso, a grosso modo dizendo, o peso de uma pessoa, realmente é contínuo. Mas se for, por exemplo, salário, a gente sabe que não é contínuo, né? Salário não tem dízimo, ninguém recebe uma dízimo periódico de salário, ninguém recebe um número irracional, salário sendo um número irracional, tá bom? Então não é realmente contínuo. Representações gráficas, vocês já devem ter estudado muito, né? Aqueles gráficos, né, de barras, né, horizontais, os de barras verticais, chamados também gráficos de colunas, os gráficos de setores, né, os gráficos de linha, os pictogramas, né? As representações gráficas, na verdade, são uma forma, né, de apresentação dos dados coletados de fácil interpretação, né? A absorção de informações é muito rápida, né? O gráfico ele tem isso. E propicia que o leitor realize deduções e comparações dos dados coletados, né? Uma coisa que eu não anotei aqui é que os gráficos têm um apelo visual, né? Ele é forte, o apelo visual. Então, a gente tem os gráficos, né, nos telejornais, né, revistas, jornais impressos. Isso aí já faz parte da vida da sociedade, né? Bom, então é isso. As próximas aulas eu vou falar mais coisas, tá bom? E ficamos por aqui, ok? Tudo de bom.